Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, histórias, casos de extraterrestres, entre outros assuntos. Enfim, um canal eclético. Cada dia estarei narrando aqui um tema, um tópico, um assunto diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilhe com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se até o final do vídeo você decidir que quer continuar recebendo conteúdos do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção Todas. E toda vez que tiver conteúdo novo aqui, você será notificado. Dados os recados, vamos dar início ao vídeo de hoje. E hoje é dia do projeto Lendo com a Angel, o livro Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr, e publicado pela editora Verus. Hoje vamos ler o capítulo 14, O Último Anjo Renegado. O anjo e a feiticeira passaram no Hotel Montenegro a fim de descarregar a bagagem e depois seguiram para um lugar mais arejado. Samira nunca tinha viajado ao Rio de Janeiro. Só conhecia a metrópole por fotos e filmes. Por isso, convenceu o renegado a levá-la para perto do mar, onde ele revelaria seus planos. A cidade litorânea e acidentada é quente durante todo o ano e o clima esfria muito pouco mesmo ao cair do crepúsculo. Um ambiente totalmente diferente do deserto iraquiano, com suas noites geladas e madrugadas insuportáveis. Por volta das 17h30, pouco antes do início da hora do rush, a motocicleta deixou o centro e manobrou entre os carros em direção à Zona Sul, alcançando o litoral. Eiblon e Samira percorreram a Avenida Beira-Mar até o fim, onde a pista para automóveis continua, circundando a encosta de uma montanha rochosa. No meio do caminho há um ponto turístico, um mirante belíssimo, próximo à falda, que exibe uma das mais belas paisagens do mundo. Daquele local avistaram toda a praia do Leblon e de Ipanema, que juntas formam uma enseada, com a sua faixa de areia, terminando em um calçadão de pedras portuguesas. Além da calçada está o asfalto e, em seguida, inúmeros prédios altos, com sacadas de vidros e coberturas milionárias erguem-se como gigantes de concreto. Partindo da orla em direção ao oeste, o terreno vai aos poucos se inclinando para cima, dando aos observadores a falsa impressão de que a cidade está apoiada em solo plano. É aí que fica a grande parte da área urbana. No extremo oeste, o horizonte é recortado por uma cadeia de morros verdes sobre os quais estão fixadas inúmeras antenas de transmissão de rádio e TV. O ponto mais alto desse maciço montanhoso é uma saliência afinada, chamada de Pico do Corcovado, pela impressionante estátua do Cristo Redentor,
com os braços abertos. Eiblon parou a motocicleta em uma pequena área de estacionamento ao redor do mirante. Samira não se conteve e caminhou até a mureta de pedra, 10 metros abaixo, onde as ondas do mar se chocavam contra a falésia, lançando respingos, e a feiticeira ficou ali por alguns instantes, tranquila, contemplando o espetáculo marinho. O renegado chegou logo depois, trazendo uma garrafa de água mineral que tinha comprado em um quiosque. Ele sabia que a necromante ainda guardava necessidades humanas, mesmo que já tivesse aprendido a evitar a própria morte. Ela olhou toda a paisagem até que sua vista foi parar lá longe, onde o Cristo Redentor erguia-se imponente. Agora entendo por que você escolheu esta cidade para o dia do ajustes de contas. Parece sugestivo, não? Concordou o general, desviando a visão à estátua. Mas não é isso. Eu tenho a impressão de que quando tudo começar a ruir, este será o último lugar a desaparecer. O Brasil é um dos chamados países neutros, um dos estados fora da linha de conflito entre a Liga de Berlim e a Aliança Oriental. Acho que perdi alguma coisa, replicou a feiticeira, sem entender muito bem. Não sei como será o fim do mundo. Não acredito que estrelas cairão do céu, ou que a lua se transformará em sangue. O que estas profecias nos indicam são sinais, e esses sinais são evidentes. Samira encarou Eiblon séria. Você acha que o apocalipse se aproxima? Ele já começou, não há dúvida. Os 4 cavaleiros iniciaram sua marcha. Guerra, fome, doenças. Já vimos isso antes, o que o faz pensar que agora é diferente. Ele deslizou o olhar pelos morros. Feixes de sol cortavam as nuvens, colorindo as encostas verdejantes. Era um raro momento de paz, que em muito lembravam os tempos antigos. Era triste pensar que tudo aquilo, a terra, o céu, os oceanos, acabariam em breve. A humanidade está corrompida, Samira. E ao dizer isso, a expressão do renegado era muito mais de frustração do que de melancolia. No coração dos homens, a esperança foi suplantada pelo ódio, mas não estão em todos eles. Como sempre, poucos pagarão pelos erros de muitos. Foi assim no dilúvio que destruiu Enoque e Atlântida. Foi assim em Sodoma e Gomorra. E será assim no Amargedon. Acontecerá mais cedo ou mais tarde. A roda do tempo não pode ser contida. Somente o próprio Deus tem o poder para movê-la. E, como sabemos, ele se encontra ausente por ora. A roda do tempo, murmurou a necromante, como se estivesse buscando algo lá no fundo da mente. Você me falou dela uma vez.
A roda do tempo é um artefato divino. Foi criada por Yahvé com o objetivo de marcar a continuidade do sétimo dia. Quando seu ciclo chegar ao fim, o sétimo dia também estará terminado. O Altíssimo acordará e o tecido da realidade cairá por completo. Os dois mundos, o físico e o espiritual, se tornarão um só, e esse será também o princípio do reino de Deus. Samira escutava em silêncio, compenetrada. É isso que nos conta o manuscrito sagrado dos Malaquins, continuou o general. Mas ele não diz que o fim dos dias será precedido por episódios cruéis e sangrentos. Foram os humanos que profetizaram o apocalipse dessa forma. Eu, particularmente, sempre acreditei no contrário. Sempre achei que Deus despertaria quando os terrenos tivessem alcançado a plenitude, quando a paz reinasse absoluta. Foi assim que sempre eu quis que acontecesse, mas depois de tanto tempo na Terra, deixei de me iludir e entendi que a salvação da alma é uma dádiva para poucos. Eblon parou de falar e respirou fundo, apreciando o cheiro agradável do mar. A lua nascia no leste, parecendo emergir do oceano. Sua luz formava uma trilha prateada que começava no horizonte e só terminava na arrebentação perto da praia. A mente da feiticeira fervilhava com tanta informação, mas ela continuou calada, digerindo as suas palavras sinceras. Você se lembra de quando a conheci? Ele falou de repente. Certa vez eu lhe contei sobre o livre-arbítrio e disse que esse era o prêmio máximo concedido por Deus aos mortais. Sim, respondeu a mulher simplesmente. Não acho que precisava ter sido assim. Foram os terrenos que escolheram esse caminho. Eles fizeram o seu mundo, decidiram pela trilha da morte e se afogaram na própria luxúria. Mas repensou. Não falo isso como inquisidor, tampouco como juiz. Não sou e nunca fui modelo a ser seguido. Também já cometi muitos erros. Ao dizer isso, ele a encarou com os olhos cinzentos e prosseguiu com ternura. Lembro que uma vez estive às portas da corrupção, mas no instante mais negro tive alguém que me resgatou das trevas. Eu apenas lhe apresentei as opções. Você fez a sua escolha. Sim, nem todos tiveram a chance que eu tive. Nem todos tiveram alguém para indicar-lhes o caminho. É por isso que eu não os julgo. Às vezes penso que eu mesmo tenho uma parcela de culpa nisto. Poderia ter feito mais. Poderia ter ajudado a humanidade em vez de ter caminhado pelas sombras do mundo, tentando reconstruir a irmandade. Mas lamentos não mudarão nada. O que está feito, está feito. A noite ia chegando sorradeira.
A maré encolheu e as ondas recuaram na areia. Muito bem, falou Samira, quebrando a tensão da conversa. Então, o que o anjo renegado quer de mim? Você falou em um acordo. Lúcifer mandou Orion me trazer uma mensagem. Parece que a estrela da manhã quer que eu me junte às suas fileiras nesta guerra final. E então, por que você precisa de mim? A proteção do arcanjo sombrio não é suficiente? A verdadeira proteção que eu preciso é contra ele. Lúcifer já me traiu uma vez. Não pretendo aceitar a sua proposta, mas estou curioso para ouvir o que ele tem a me dizer. Por isso, resolvi visitá-lo no inferno. Olhe lá o que você vai fazer, ela advertiu. Lembra da última vez que solicitou a minha magia para esse tipo de coisa? Eu nunca esqueci. Meu corpo ainda dói pelas queimaduras. Aquilo foi imprudente, mas os tempos eram outros. Eu era caçado naquela época e havia uma recompensa pela minha cabeça. Além disso, eu invadi levianamente os limites proibidos. Era natural que os súditos de Lúcifer esperassem dele uma atitude impiedosa. Agora, entretanto, fui convidado. Os argumentos do renegado eram convincentes e Samira concordava com eles. Todavia, continuava preferindo que Eiblon não empreendesse aquela jornada. Levantou-se da mureta de pedra e, pensativa, andou um pouco, pesquisando mentalmente os encantamentos que guardava na manga. Sim, ela possuía alguns rituais que poderiam ser úteis. Uma viagem ao inferno. Encolheu os lábios, raciocinando. Você conhece os perigos. Uma vez lá, estará vulnerável. Estou disposto a correr o risco. Conheço alguns feitiços que podem lhe dar uma proteção limitada. Mas se eles quiserem acabar com você, nem todo o meu poder poderá preservá-lo. Prefiro pensar na sua magia como uma precaução. Não creio que o arcanjo sombrio e suas hordas desejem mesmo me matar. Não dessa vez. A necromante ainda tinha suas dúvidas. Por que você confia tanto nisso? Orion, ele pareceu estar falando a verdade e nele eu confio. Além disso, se Lúcifer está às portas da guerra, é bem provável que queira mesmo a minha ajuda. Seria prático para ele me usar como símbolo. Afinal, sempre fui o ícone da resistência. Isso contraria um pouco toda a propaganda que ele fez em prol da caça aos renegados, não acha? O diabo pôs em vocês toda a culpa por sua queda. Você mesmo me disse isso há muito tempo. Sim, mas a estrela da manhã sabe muito bem como moldar as situações a seu favor. É o maior mestre da persuasão que existe. É capaz
de transformar até o pior inimigo em mártir. Se você o tivesse conhecido, saberia o que estou falando. Tem a língua afiada como cobra e a inteligência de 1000 estrategistas. Não foi à toa que arrastou 1/3 dos alados à sua rebelião contra o arcanjo Miguel. Orion, o rei caído da Atlântida, ponderou a feiticeira. Sim, você tem motivos para confiar nele, mas será que o próprio Satanis não está sendo vítima das persuasões de seu mestre? Os Satanis constituem a ordem mais nobre de demônios, equivalente aos celestiais serafins. Talvez, como eu disse antes, é um risco que estou disposto a correr. Depois de tantos séculos, enfim, me sinto pronto para qualquer desafio. Sinto-me preparado para enfrentar Miguel em combate e depois apresentar armas diante de Deus, mas só poderei chamar o príncipe dos anjos ao duelo quando o tecido da realidade cair. Por enquanto, minha maldição me prende ao mundo físico, então só me resta aguardar até que todos os selos do Apocalipse estejam abertos e a membrana tenha se desmantelado. A lua, por fim, subiu reta aos céus e os carros na avenida reduziram o seu fluxo. As janelas dos edifícios brilhavam e as antenas de TV balançavam ao vento. Somos tudo o que resta de uma época que se perdeu no esquecimento, varrida pela mesma tempestade que devastou a velha Babel, declarou a mulher saudosa. Vou ajudá-lo, general. Eu lhe devo isso e muito mais. Sempre lhe deverei alguma coisa, mas não concordo com isso. Acho que sou egoísta. No fundo, não quero perdê-lo. Você sempre espera pelo pior e, de certa forma, eu também. É o nosso jeito de reagir ao desconhecido, ao futuro imprevisível, mas já escapei da morte muitas vezes e posso fazê-lo uma última vez. Mas e se não conseguir? Você mesma já disse que nossa era acabou. Estamos vivendo além do nosso tempo e eu já fui muito mais longe do que deveria ir. Sou o último anjo renegado e sobre mim pesa a tarefa daqueles que um dia resolveram aceitar os meus ideais. Não posso decepcioná-los, feiticeira. Não pode, de fato, pensou a necromante. Você nunca os esqueceu, nem abandonou aqueles de quem gosta. Salvou a minha vida e me defendeu muitas vezes. Depois venceu espíritos, bruxos, assassinos e caçadores. Escapou do inferno e derrotou a inveja dos seus inimigos. Agora caminha para sua rota final, para a mais terrível das guerras, para a convergência derradeira de todas as suas virtudes. Sim, Samira, e eu o faria com orgulho.
Interlúdio noturno. Eiblon e Samira voltaram ao Hotel Montenegro pouco depois do cair da noite. O senhorio estava embriagado e teve que se esforçar para cumprimentar os hóspedes com um aceno de mão. Murmurou algumas palavras, todas sem coerência, e voltou a cochilar no balcão. Subiram para o quarto e se acomodaram no aposento. Instantes depois, uma tempestade engoliu a cidade, formando caminhos de água no vidro da janela. Não havia camas por ali, mas a feiticeira improvisou um colchão com cobertores e pedaços de lona. Quando finalmente esticou o corpo, reparou na própria exaustão e lembrou-se que já não dormia há quase 2 dias. Ela se deitou, fechou os olhos e procurou relaxar. Antes, porém, percebeu Eiblon sentado à mesa, na penumbra, lendo alguns pergaminhos antigos, e sentiu uma sensação agradável que não provara há muito tempo. Era como estar de volta à caverna, quando adormecia sob a proteção do renegado, sempre ligado, sempre atento a qualquer invasão. Estava segura e certa de que, enquanto aqueles olhos cinzentos a vigiassem, nada de ruim lhe aconteceria. Pegou no sono. Acordou lá pela meia-noite. Ainda chovia. Eiblon estava de pé, em silêncio, colado à janela, examinando com o olhar a quietude da rua, os postes de luz, o telhado dos prédios. Ela conhecia aquela expressão afiada de águia no ninho e temeu pelo pior. "O que houve?" perguntou em sussurros. "Shh!" sinalizou o anjo, indicando que não fizesse barulho. O sangue da necromante gelou ante a suposta ameaça. Passaram-se uns 3 minutos até que Eiblon relaxou a postura, afastando-se da vidraça. Agia como se tivesse captado um falso alarme. A tensão se dissolveu e Samira perguntou novamente: "O que aconteceu?" "Nada. Está tudo bem. Eu só tive a impressão de que... Só achei que..." "O quê?" cortou a feiticeira. "Nada, nada. Não há de ser nada. Volte a dormir." Ela insistiu mais um pouco. Talvez um anjo caçador ou um demônio vingativo? E usou um tom mais descontraído para esconder de si mesma o próprio nervosismo. Não. Se alguma entidade estivesse por perto, eu já teria percebido as vibrações de sua aura. As pálpebras de Samira pesaram. Se não estivesse tão cansada, teria voltado ao assunto, mas o letargo a dominou. Dormiu tranquilamente e não voltou a despertar. Final da parte 14. Próxima parte será a parte 15.
O ritual de proteção. Bem, deixa eu explicar aqui para vocês que eu não leio um capítulo por dia, e sim uma parte de um capítulo. A gente ainda está no capítulo 3. É apenas o vídeo de número 14, para vocês não perderem o fio da meada. Se vocês estão gostando do conteúdo do canal, se inscreve aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Deixe sua opinião nos comentários e sugestões para mais livros a serem lidos aqui no projeto Lendo com a Angel, assim que terminar o livro Batalha do Apocalipse. Se você quiser continuar recebendo notificações, ative o sininho na opção Todas. Lembrando também que este não é um canal monetizado. Se você quiser contribuir com o canal, o Pix do mesmo estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.